Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa hora, porque tu nos dás o privilégio de nos reunirmos para estudarmos a tua palavra. Pedimos a Deus que tu nos dês a clareza da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos aquilo que tu revelas de ti mesmo, para que a nossa vida seja inspirada pelo Senhor. Ajuda-nos a termos uma vida consertada por ti mesmo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos chegando ao final da parte que trata dos atributos incomunicáveis de Deus e as suas implicações para a nossa fé. Nós já vimos algumas questões ligadas aos atributos incomunicáveis da espiritualidade de Deus. E agora nós temos visto os atributos ligados à sua personalidade. Já vimos a questão da independência de Deus, da imutabilidade de Deus. E hoje devemos concluir observando dois aspectos. O terceiro aspecto dos atributos incomunicáveis de Deus é o que nós chamamos da infinidade de Deus. Quando nós tratamos da infinidade de Deus, nós estamos dizendo que Deus não é um ser que possa ser medido ou quantificado. E esse é um aspecto realmente difícil também de entender, como os outros aspectos dos atributos incomunicáveis. Nós podemos nos medir de diversas formas. Nós podemos nos medir a partir da perspectiva do espaço que nós ocupamos dentro do próprio espaço. Ou seja, tamanho, largura, peso. A gente pode fazer essa medida. A gente pode se medir não só quanto ao espaço que ocupamos no espaço, mas quanto ao tempo da nossa vida no espaço. Quanto tempo nós vamos viver? Nós sabemos que é finito. Agora, quando nós tratamos de Deus, eu não tenho como medir Deus. Eu não sei que altura ele tem, porque altura ele não tem. A altura é uma medida temporal e espacial, e Deus não está preso a isso. Eu não posso medir largura, eu não posso medir peso, e eu não posso medir o tempo de Deus no espaço. Então, quando a doutrina fala da infinidade de Deus, nós estamos falando de um Deus infinito, imensurável, não quantitativo. Então, daí essa infinidade tem apontado para uma questão relevante, que é a eternidade de Deus, como nós já vimos outrora. Deus não é um ser limitado ao tempo, nem ao espaço. E aí nós podemos olhar o Salmo 90 para uma análise. Salmo 90, de 1 a 4. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi,
e como a vigília da noite. Compreendem? O salmista vai buscar nessa ideia da infinidade de Deus consolo para as suas lutas, para as suas adversidades. Ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Passou essa geração, Tu era o refúgio, começou essa geração, Tu continua o nosso refúgio, vem a próxima geração, Tu serás o nosso refúgio, virá a quarta geração, a quinta geração, sexta geração, o Senhor continuará sendo o nosso refúgio. Por que nós podemos ter essa certeza? Ele diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não importa quantas gerações passem, Deus continuará sendo o mesmo. Ele não passará. E aí tem aquela famosa brincadeira, né, que o Adalto Lourenço faz numa camisa dele, que ele gosta muito de usar quando ele vai dar palestra em universidades. Ele põe uma camiseta que na costa está escrito assim, é na costa, não, é na frente, os alunos olham, quando ele vai passando e está escrito: Deus está morto. E embaixo o autor da frase, Nietzsche. Friedrich Nietzsche, famoso filósofo: Deus está morto. Nietzsche declarou isso. E aí os caras das universidades, os cabeças pensantes, geralmente chegam para o Adalto, dizem: pô, cara, gostei dessa frase e tal. Aí vou conversar com ele, aí o Adalto conversa um pouco, aí quando ele vai sair está escrito atrás: Nietzsche está morto. Deus. Todo mundo vai passar. Todas as gerações passarão. Mas Deus é um ser infinito. Você não pode contê-lo, porque Ele não está preso ao tempo. Ao contrário das mitologias gregas e mitologias de outros povos, onde os deuses morrem, eles brigam, entram em conflito e morrem. Deus não. Deus nunca está em conflito com ninguém que lhe seja superior ou possa ameaçar a sua existência. Quem pode ameaçar a existência de Deus? Ninguém. E é isso que a Bíblia quer declarar. De ponta a ponta ele sempre vai existir. De tal maneira que é uma luta tola, o homem querer lutar contra Deus. Ele sempre existirá. Agora, além dessa eternidade, a infinidade de Deus aponta também para a sua imensidão. Como nós dissemos, o tempo e o espaço não podem prender Deus. Deus é um ser que transcende, está além, acima de todo espaço, não ficando sujeito às limitações desse espaço. 1 Reis 8, 27 é uma declaração importante sobre isso. 1 Reis 8, 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não se podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ora, Salomão edifica o templo, levanta o templo, mas ele tem diante de si a confiança e a certeza de que o templo não pode conter Deus.
O templo apenas simboliza a presença de Deus naquele lugar. Mas o templo não pode conter. Então entenda porque isso é um paradoxo interessante quando nós cantamos, por exemplo, aquela canção que diz assim: Deus está aqui, aleluia. Deus está, mas não está. Não. Entenda de novo. Deus está, mas não está. Por quê? Porque isso aqui é um espaço físico limitado. E tal é a infinidade de Deus que um espaço não pode prendê-lo. Ora, é daí que a gente vai começar a entender uma outra questão que a gente vai estudar daqui a pouco, que é a onipresença de Deus. Se Deus está aqui preso ao espaço físico, como é que Deus poderia estar em outra igreja também? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ok, e ao mesmo tempo ele está no céu. Que grandiosidade. Sim. Jesus está aqui agora. Jesus está aqui agora. Não no espaço físico. É a presença espiritual dele que se faz aqui. Não, é a presença espiritual de Cristo. Mesmo o Espírito Santo é a presença espiritual dele. O Pai é a presença espiritual dele. Presença espiritual sentido. Pois é, esse é o grande mistério. Ele está em todo lugar. Porque ele vai... tudo que a gente faz. Exatamente. É inexplicável. Ora, nesse momento em que nós estamos cultuando, estudando, outros já estão cultuando lá nos Estados Unidos. E Deus está lá. E outros estão lá no Canadá cultuando, e Deus está lá. Outros estão aqui na Argentina, e Deus está lá. Como isso é possível? Somente por causa da declaração da infinidade de Deus. Deus é um ser infinito, sendo infinito ele não está preso ao espaço nem ao tempo, por isso ele pode estar presente em todos os lugares. Agora, ele presente fisicamente? Não, porque Deus também não tem físico. Deus é um ser espiritual. Então daí a gente entende que a presença dele é espiritual. Ele não é pessoa. Ele é pessoa, nós já estudamos isso. Só que pessoa não implica corpo. Nós já estudamos esse ponto. Ser pessoal não implica ter corpo. É um conceito complexo. Nós não temos como ilustrar isso perfeitamente. Corremos o risco de fazermos algumas ilustrações que acabem descambando em entendimentos errados. Mas quando eu penso, por exemplo, nessa presença de Deus, e a minha mente pecadora, miserável, limitada, pede de mim uma imagem disso, o único exemplo que eu consigo ter próximo, e veja bem, próximo, não é perfeito, ele é limitado. Por quê? Porque o exemplo que a gente vai dar não é pessoal. E Deus é pessoal. Mas um exemplo prático disso é, a luz que eu estou recebendo aqui está sendo gerada onde? Na usina elétrica. E onde está essa usina elétrica? Então, mas essa daqui de Brasília vem de qual usina elétrica? Nós levaria. E lá perto de Minas, São Paulo. Percebe? Está lá a energia. Mas a presença dela se espalha. Deus está no céu. Mas a presença espiritual dele se espalha sobre a face da terra. Então, nesse sentido, eu sei que ele está aqui. Essa presença espiritual é ele. Mas não ele na sua plenitude, porque esse espaço não cabe a plenitude dele.
E isso é uma coisa realmente louca para a nossa mente. Mas é a única maneira de entendermos a presença de Deus por meio da infinidade de Deus. Qual é o problema da ilustração da luz? É porque luz não é pessoa. E a presença espiritual de Deus aqui faz com que ele saiba todas as coisas. Ainda que ele, pessoalmente, não esteja aqui. Falta esta luz. Compreende? Só essa presença comunica tudo para ele. Ele não precisa estar plenamente presente. E ele sabe de tudo. Sim, aí nós chegamos à questão da onipresença, onisciência de Deus. Mas claro que ele está para a lanterna. Ele está para a lanterna aqui e o foco está lá. Não? Também. Mas a luz da lanterna está lá, o que me faz acreditar na lanterna. A presença de Deus está no meio do seu povo, ainda que ele, pessoalmente, não esteja lá. É a mesma coisa quando a gente fala do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós? Sim e não. Sim, quando? Sim, porque a presença espiritual dele é real em mim. Quando? Ora, quando eu, por exemplo, vivo debaixo da perspectiva da santidade, sendo guiado por ele, dirigido por ele, a todos os momentos. É a presença espiritual e real dele. Agora, não é a presença plena dele em mim. Por quê? Porque eu também sou um ser limitado. O Espírito não poderia estar em mim. E quando ele sai? Eu não suportaria. A presença do Espírito Santo em mim eu não suportaria. Sem chance. E quando não está em nós? Quando a presença dele não está em nós é quando nós seguimos a nossa carne. Isso não quer dizer que ele não esteja presente. Só não está em nós. Aonde nós só faz descer. Sim. Eu acho que nós temos que dizer quando ele diz o sim e o não. Aí o não é que ele não está plenamente na mente. Então, sua plenitude Está nesse sentido. na mente. Correto. Eu não posso ter o Espírito Santo plenamente em mim. Eu tenho a presença espiritual dele. E isso diz respeito a essa influência dele na minha vida. E nós conseguimos sentir? Eu não gosto muito dessa palavra sentir. Principalmente nos nossos dias, porque quando a gente fala de sentir, o pessoal já confunde isso com siricuti. Deu um arrepio, parece que é o Espírito Santo. Não, mas sentimento. Eu prefiro a palavra percepção ou discernimento. Nós podemos perceber o Espírito agindo em nós ou discernir ele operando em nós. Por quê? Eu vou ver condutas que ele está trazendo em mim. Agora, esse negócio de sentir, não necessariamente eu vou ver uma conduta, eu vou sentir um arrepio, pronto, isso não quer dizer nada. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante na vida de Josh McDowell, esse palestrante que vai vir a Brasília, está até a propaganda ali, que eu tenho recomendado vocês participarem. Josh McDowell, ele foi... A obra dele foi responsável por me salvar do liberalismo teológico. Você? Eu. Quando eu estava no seminário, meu primeiro semestre, eu me deparei com alguns conceitos que foram desafiadores para a minha fé. Meus professores, alguns eram liberais. A minha véia, explicando véia no seminário, é o companheiro de apartamento. É o que divide o apartamento contigo no campus. Então é a minha véia, é o apelido de brincadeira que a gente dá. E quem mora do lado, o vizinho, é a minha nega. Então a minha véia, eu me divorciei dela depois de um ano, porque era muito liberal a minha véia. Ele era um metodista. E ele era liberal e
fazia coro com os meus professores liberais em algumas questões. Então, uma delas foi a questão da ressurreição de Jesus. Porque é óbvio que, para mim, que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, que de fato aconteceu e marcou a história da humanidade. O problema é que, até o seminário, eu nunca precisei parar para examinar a plausibilidade histórica da ressurreição de Jesus. Eu chego no seminário e meus professores vão me dizer, não, isso não ressuscitou coisa nenhuma. Isso foi uma invenção da igreja primitiva. A igreja primitiva ficou lá sem o seu Deus, sem o seu ídolo, ela inventou a ressurreição dele. Tá, mas e o povo? Os discípulos roubaram. E criaram essa grande mentira, essa grande farsa. E quando os meus professores apresentavam isso para mim, isso realmente se tornou um desafio para a minha mente. Como provar, não que ele ressuscitou, mas provar que existem evidências históricas que me permitam crer de fato como a Bíblia diz. E aí eu estava perdendo o terreno, eu não tinha como, eu não sabia por onde caminhar. Aí entrei na livraria do seminário e um dia está lá estampado, tinha acabado de chegar. Você vê como Deus é bom. Deus é bom. No momento que eu entrei na minha crise, saiu o livro desse cara, Josh McDowell, sobre as evidências da ressurreição de Cristo. Cara, você não sabe a alegria que eu tive quando eu vi aquele livro. Eu disse, é esse livro que vai me ajudar. E comprei, eu devorei o livro, cara. Aí, meu amigo, os liberais ganharam um inimigo no seminário. Porque agora não era mais um tolo tentando dizer que a Bíblia estava certa somente. Era um cara que agora conhecia a plausibilidade histórica dos relatos bíblicos. Então sou muito grato a esse homem, Josh McDowell. Inclusive eu quero ir nessa palestra dele, nem que seja para dar um beijo nele. Eu não sou anglicano, vamos deixar bem claro. É um ósculo santo, irmão, de gratidão a Deus pela vida dele. E no último capítulo desse livro, após ele mostrar a plausibilidade, uma coisa me chamou a atenção. Porque como foi que ele começou esse livro? Ele era ateu. Josh McDowell, ele era ateu. E quando ele estava na universidade, ele era considerado um jovem brilhante. Nos Estados Unidos tem um negócio muito interessante que é o seguinte, é o chamado Prêmio Jovens Brilhantes da América. A cada década, eles escolhem os 10 melhores ou os 10 brilhantes alunos universitários para receber esse prêmio. E Josh McDowell foi um dos 10 brilhantes da década de 70. Então ele era ateu e começou a bater de frente com o professor dele, que era cristão, que era professor de história, e que dizia que havia plausibilidade. E McDowell então decidiu pesquisar para provar que não tinha plausibilidade a ressurreição. Que a ressurreição era uma farsa, ela era uma grande mentira. E quando ele levantou todas as evidências, esse cara chegou à conclusão que não tinha jeito. Todas as evidências apontavam para um grande milagre no terceiro dia da semana, 2000 anos atrás. Cristo havia ressuscitado. E aí, diante das evidências, ele se prostrou e fez pela primeira vez uma oração na vida dele, pedindo a Cristo que o perdoasse pelos seus pecados e que ele viesse habitar de fato em seu coração e transformasse sua vida. E ele diz no livro como foi essa experiência, muito interessante como ele conta. Foi uma experiência dramática. Então ele terminou a oração dele, tudo tranquilo, não veio nenhum facho de luz, eu estou aqui, nada. Mas ele passou a crer. No dia seguinte, quando ele levanta, acontece então a primeira questão inusitada e miraculosa na vida dele. Ele começa a discernir a voz de Cristo, dizendo para ele ligar para o pai dele, e incomodando o coração dele, porque há mais de 20 não sei quantos anos ele não falava com o pai, que era um alcoólatra, que batia na mãe, aquele pai maravilhoso. Então há mais de 20 anos que ele não falava com o pai dele.
E aí então, debaixo desse discernimento dessa voz, ele liga para o pai, se reconcilia, pega a estrada e vai lá com o pai perdoar o pai do seu pecado e pedir perdão pelo abandono do pai. Ora, aí o McDowell diz, nesse momento eu descobri que de fato Cristo estava vivo. Não eram apenas as evidências. Ele havia mudado o meu coração. Um homem rancoroso, um homem ingrato, revoltado, havia se tornado um homem quebrantado, arrependido e reconciliado com seu pai. Ele disse, então isso, ninguém vai poder dizer para mim que Cristo não existe, eu sei o que ele fez em mim. Quem está fazendo isso? O Espírito. Não é ele que convence do pecado, não é isso que Jesus disse? Quem convence do pecado, nos regenera, é o Espírito Santo. Agora, ele está em mim ou é a presença espiritual dele em mim? É aí que vem a questão do discernimento. Eu começo a perceber em mim coisas que eu não esperaria em mim. Estão mudando coisas dentro de mim do nada. A presença do Espírito. É essa influência espiritual dele em mim. E isso que a Bíblia chama de presença espiritual. Ele está de fato em mim nesse sentido, mas ele não está plenamente em mim, porque eu sou um ser limitado, ele é ilimitado. Eu não poderia comportar a dimensão do Espírito Santo, nem de Deus, nem do Filho dentro de mim. Quando a Bíblia diz, vós sois santuário de Deus, não sabeis que ele habita em vós, não é ele plenamente, é o Espírito, enquanto essa presença espiritual dele em nós. A vontade dele dentro de nós, que se dá por meio dessa presença espiritual e não plena. E aí nós temos que saber separar. Quando alguém diz, rapaz, eu estou cheio do Espírito Santo, não pode ser o Espírito Santo. É dessa presença espiritual dele que nos capacita, confere poder, autoridade, para essas mudanças dentro de nós. Somente essa perspectiva da infinidade de Deus me ajuda a compreender essas questões. Se eu não tiver claro isso, eu vou começar a achar que Deus é limitado. E se Deus for limitado, eu começo a mandar nele. Que é o que muitas igrejas estão fazendo. Eles estão achando que Deus é um ser limitado, sujeito a algumas regrinhas espirituais. E aí o que é interessante é que esse pessoal, por não entender essa infinidade, o Deus infinito, eles acham que podem domesticar Deus. O Deus domesticado. Tem um livro de Michael Horton, muito interessante, chamado Cristianismo Sem Cristo. Muito profundo esse livro dele. É uma análise do que aconteceu com a igreja evangélica no final do século XX, que ele diz, ela se tornou evangélica, só esqueceu de convidar a participar dela o centro da mensagem evangélica, Jesus. Jesus não participa mais da igreja evangélica. E nesses últimos tempos, falando na CEBI, nos cursos da CEBI, sobre o ser de Deus, falando no programa de pós-graduação da CEBI, falando aqui para vocês, eu acho que cabe um outro livro, não é só um cristianismo sem Cristo. Nós estamos falando de uma fé cujo Deus dessa fé é domesticado. Parece que os homens aprenderam a domesticar Deus. Faça a campanha disso, dê o dízimo tal, faça a oferta não sei do que. E aí Deus vai fazer o que você quer. Pronto, parece como quem treina cachorrinho. Né? Dê uma comidinha. Certo, né? Hein? E parece que está dando certo.
Não, Paulinho, isso não está dando certo. Não, lá na tribo dele, não. Eu entendo o que você está falando. A questão, hoje eu estava almoçando com o Abner e falando com ele sobre essa coisa. De que essa mensagem está entrando em crise. Por que nós estamos vendo a briga do Valdemir, no caso Edir Macedo, que está provocando a coisa, do Edir Macedo com as igrejas neopentecostais e agora com a mundial? Primeiro, Edir Macedo atacou as neopentecostais e para os que amam a palavra de Deus nós dizemos aleluia, desce o cacete mesmo, ainda que tu seja um sujo falando de um mal lavado. Quando ele fez aquele documentário do Caicai. E semana passada ele atacou o Valdemiro Santiago. É outro sujo falando de um mal lavado. Mas a pergunta é, por que ele está fazendo isso? Simples. Pega o último resultado do IBGE do censo. A Igreja Universal decresceu. Entendeu? Ela não parou de crescer. Ela decresceu, ela perdeu membros. E para onde foram esses membros? Para as igrejas neopentecostais do Caicai e para a principal concorrente dele hoje, a Mundial do Poder de Deus. Então, o pessoal que estava lá com ele cansou da mensagem. Aí começa a procurar uma mensagem alternativa, mas que se mantenha na mesma linha. Esse é o problema. Alguma coisa que seja diferente. Mas eles estão cansando também. É por isso que o meio evangélico hoje, uma característica dele é essa circularidade de membros. Entra membro, sai membro, entra membro, sai membro. E não para, não fixa. É rotativo. Por quê? Porque o pessoal, na verdade, está cansado. Só que o pessoal tem um coração muito podre. Eles querem essa mensagem, ainda que eles estejam cansados dela. O ser humano tem um coração mesquinho, egoísta. Então ele não consegue se libertar da mensagem, não é porque ele acha que está dando certo. É porque ele espera que um dia funcione na vida dele. É a podridão do coração que faz ele cativo. Eles pensam que estão dando certo, mas não estão. Então, e a mensagem vai só se frustrando. Qual foi o grupo que mais cresceu religiosamente no Brasil, segundo o censo? O grupo dos 100 igrejas. Eles cresceram 14%. 14, alguma coisa. E a Assembleia de Deus cresceu 11%. Ou seja, os 100 igrejas cresceram mais que a Assembleia de Deus. Por quê? Porque os 100 igrejas estão cansando dessa mensagem. Talvez são mais crentes. Não sei, aí já é muito relativo. Porque tem muita gente saindo revoltada e também não querendo mais nada. Estão se tornando agnósticas. Mas o grande problema é esse. Eles estão aprendendo nas suas igrejas a conhecer um Deus que é domesticado pela vontade deles, e não um Deus que é soberano e infinito no seu ser. Um Deus que não está preso ao gueto deles. Veja a mensagem do apóstolo falsificado. Do apóstolo Meiji em Paraguai. A mão de Deus está aqui. Você entendeu a mensagem? Não adianta ter em outra igreja. A mão de Deus está aqui. Pai, como é que eles conseguiram colocar Deus só na igreja deles? Eles domesticaram Deus. Quando a gente fala essa perspectiva de está aqui, então quer dizer, as outras lá não está. A ideia do Valdemir é essa. O que ele quer comunicar é que se você quer encontrar Deus, você tem que estar na igreja dele. Mas ele é filho do Edir Macedo, né? Claro. E o pai atacando o filho. Rapaz. Ali ensinou a ele, ele é filho dele. Ali, rapaz, é cobra comendo cobra, meu amigo.
E o dinheiro está correndo no fogo. Claro, o dinheiro correndo frouxo. Vai virar uma bomba. Quando esse movimento começou, eu lembro, eu estava no seminário, quando esse negócio começou a pegar fogo, esse movimento neopentecostal, uma coisa que me chocava era aquela coisa assim, bom, você vai vir hoje na igreja, às 6 horas da tarde, porque vai ter uma campanha, e o Espírito Santo vai estar aqui operando milagres. Fala aí. Como é que eles combinaram com o Espírito Santo às 6 horas da tarde para ele estar lá? Você está entendendo? É a domesticação. Domesticação, isso mesmo. De Deus. Eu domestiquei o Espírito Santo. Eu quero que ele seja aqui às 18 horas. Ele vai estar aqui operando e fazendo um milagre às 18 horas. Não, eu quero que o Espírito Santo esteja aqui às 20 horas. Ele vai estar aqui operando às 20 horas. O Deus domesticado. Talvez um dia eu vou escrever um livro sobre esse assunto. Eu tenho lido algumas coisas sobre essa questão e Isso é um assunto muito amplo, participado. Expandir. Por isso que eu tenho usado as expressões que o pessoal acha que Deus é o gênio da lâmpada, que Deus é Papai Noel, porque para tudo tem rito, você domestica ele. Só falta depois de fazer todo o rito, você dizer para Deus agora, vem cá agora, está domesticado. Eu fiz todo o rito que você queria. Rola, corre atrás do pauzinho, olha aqui. Nós estamos nesse nível, as igrejas evangélicas, em geral, domesticaram Deus desse jeito. Isso é triste, né? Sim. Aí quando eu olho para a Escritura que fala de um Deus infinito, onipresente, onde fica esse Deus domesticado? Não existe, né? Não tem como, porque ele não pode nem pertencer a uma igreja. Deus não pertence a nenhuma igreja. O mundo não pode conter com essa igreja. Exato. Se o mundo não pode conter, como diz 1 Reis, quanto mais a igreja? Não é isso que é dito? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Salomão está lá claramente entendendo isso. Essa igreja, esse templo, é apenas um símbolo da tua presença na história. Pode ser a ira de Deus explodir tudo logo também, não? Aleluia, que você não é Deus. Igual aconteceu. Deus tem um número de eleitos que tem que ser alcançado. Ele só vai fazer o juízo depois que todos forem alcançados. Deus é longânimo, Deus não tem pressa. Deus é paciente. É necessário. Exato. Até mesmo para que os eleitos reajam e se manifestem. Tá bom, Paulinho. Mas esse remédio, até onde eu saiba, ele não estimula, ele não desenvolve estímulos assassinos. Só para a gente fechar aqui esse ponto, eu vou trabalhar, não deu para fechar em presença de Deus. Tudo isso vai acontecer. Não deve nos surpreender, isso é verdade. E a qualquer momento. Você não sabe. O que eu queria colocar é, a presença do templo para Salomão é presença de Deus na história, não presença de Deus dentro do templo. Porque o templo não pode conter. Tem gente que está achando que Deus está no templo. Não. É interessante, depois que a gente entende os simbolismos, por que um católico romano, quando ele passa em frente a uma igreja, ele faz o sinal da cruz?
A maioria dos católicos não sabe, eles fazem porque aprenderam que tem que fazer o sinal da cruz. Não sabe nem o significado. Não. Mas o significado é Deus está presente na história. E o templo me lembra a presença dele na história. Então, quando se faz o sinal da cruz, dentro da teologia católica, é o reconhecimento da presença dele na história, simbolizado pelo templo. Pode ser qualquer coisa, digamos assim, também o pessoal, o cara vai comer e pega coisa. Vai dormir. O que é sinal da presença de Deus. Não é coisa de Deus. Por que quando nós entramos no culto, nós olhamos para a cruz e reverenciamos? Nós não reverenciamos a cruz, mas o que ela simboliza. O que ela simboliza? Deus está espiritualmente, explicamos esse conceito, Deus está espiritualmente nesse lugar. E a cruz então me lembra a presença dele. E isso vai evocar em mim na hora do culto o quê? Reverência. Se Deus está espiritualmente naquele lugar, aquele lugar requer reverência. Não é um lugar para show. Não é um lugar de entretenimento. Então, particularmente para mim, todas as vezes que eu entro para o culto e tenho que reverenciar diante da cruz, isso me lembra a seriedade daquele culto. Espiritualmente Deus está aqui. E esse símbolo é importante para me lembrar sempre disso. Para a gente não chegar afobado, vamos começar o culto. Não, ele me lembra, eu estou entrando na presença daquele que é santo, santo, santo. Na semana que vem,